Essa oportunidade, de agradecer a Deus por mais essa oportunidade que está me concedendo. E vim aqui humildemente, né, com poucos conhecimentos teóricos do que vai ser tratado aqui nesse programa, mas falar do que já vivi ao longo desses anos na atividade privada. Né? Você falou aí, ex-madeireiro, eu continuo sendo madeireiro, né? Continuo nessa atividade, atividade essa que movimenta muitos milhões de reais para o Brasil. A partir de agora, quero estar à disposição de vocês para responder as perguntas que a minha for facultada. Bom, faça aí um breve histórico, assim, o ano que você nasceu, quando você começou a ser madeireiro, quando começou a entrar no mundo da política. Por favor, fala aí de uma forma bem breve aí para quem está ouvindo, Marcelo, conhecer melhor. Eu sou natural do município de Pauli, né? Eu até não me apresentei porque achei que ia ser me perguntado isso para que eu respondesse, né? Eu sou natural do município de Pauli, nasci no Seringal São José do Catipari, né? E vim para a cidade com 11 anos de idade. Passados 3 anos aqui na cidade, é muito comum os filhos de Pauli migrar para Manaus. E eu fui para o Acre, né? Tive a felicidade de ir para o estado do Acre, capital, Rio Branco, em 87, né? Dia 9 de junho de 87, chegamos a Rio Branco, eu e o meu irmão Toninho, tá? E ficamos do dia 9 até o dia 15 procurando emprego. Todas as informações que eram dadas para a gente corria, ia atrás, chegava lá, infelizmente já não havia mais vaga, tá? E certo dia, já batendo desespero, já, né? Que a gente saiu daqui com 100 cruzeiros, tá? Lembro-me que... Era equivalente a quanto hoje em dia? Eu não posso, né? Poderia ter feito esse cálculo antes para a gente não levar a dúvida, né? Mas, tipo, R$1.000. Por quê? Eu baseio pela diária de um hotel, tá? Que era dinheiro que para mim e o meu irmão ficaria 10 dias no hotel em Rio Branco, né? Que foi o hotel rodoviário, né? Que findou ao longo do tempo a gente morando na mesma rua do hotel rodoviário, né? Até hoje a gente tem a nossa casa lá. E aí, para nossa felicidade, encontramos um amigo do Toninho, meu irmão, e ele deu uma informação para a gente de que tinha uma empresa chamando pessoas para trabalhar, né? E o anúncio estava sendo feito pela Rádio Difusora Acreana. E daí nós chegamos até a Difusora Acreana e pedimos a informação para a recepcionista, e ela informou que o endereço da empresa, a gente foi até lá, que para lembrar vocês aqui, que conhecem você principalmente, próximo ali ao supermercado Gonçalves, né? Chegamos lá, Marilson, é bom até dizer isso, né? A gente sempre, quando alguém pergunta, a gente responde. Tinha para mais de 100 pessoas ali. Daí, quando faltava ali umas 40 pessoas, sai um rapaz lá do escritório e sinalizando, dizendo que não havia mais vaga, entendeu? E nossa, aí o desespero foi grande. O Toninho já queria voltar para Pauli e eu insisti, né, de ficar lá para que a gente conseguisse um emprego e ficar independente dos nossos pais, que também não tinham condições de manter a família que tinha, tá? E daí, quando saiu todo mundo, eu me aproximei do escritório, bati na porta e o rapaz abriu a porta e eu fiz um apelo a ele, dizendo que era aqui do Amazonas e que a gente não tinha mais dinheiro para pagar o hotel, para ficar lá, e que ele concedesse para nós uma vaga na empresa, né? E ele atendeu nossos apelos e pediu para que a gente aguardasse mais um pouco. Dali a gente foi até o escritório, chegamos lá, para nossa felicidade já era hora de almoço, né? Foi chegando e antes de preencher a ficha, nós já já pegamos o ticket para o almoço, né? E dali, graças a meu bom Deus, foi tudo glória, né? Nós ficamos de 87 até 92 empregado na madeireira, né? Na Industrial Mota, uma empresa, na época, era a maior exportadora de mogno da região norte. E em 92 a empresa mudou de Industrial Mota para Pré-Cortados na Amazônia, tá? E o período em que ficamos, nós recebemos a indenização e juntei o dinheiro da minha indenização com a do Toninho e compramos. Nós tínhamos uma economia no Bamerindos, né?
tinha uma poupança, né, no Bamerindos, e aí a gente conseguiu comprar um ponto comercial em Rio Branco, lá no bairro Triângulo, tá? Próximo ao antigo aeroporto, e o Toninho ficou lá, tocando, né, o nosso negócio, e eu continuei na empresa, tá? Como eu tinha cargo de chefia, eu falei, fica lá, se não der certo eu tenho como te pegar de volta e te colocar no emprego. E graças a Deus, Deus abriu as portas, e desde 92, Marcelo, que a gente, Marilson, e todos os ouvintes, a gente está na atividade privada. Em Rio Branco nós tinha a AF do Vale, né, que é a empresa nossa, e ficamos de 92 até 98, tá? Em 98 foi quando a gente resolveu voltar para Paunim, para montar aqui a nossa pequena serraria, e graças a Deus estamos até hoje aqui, e ao longo do programa vocês vão fazer perguntas e eu vou responder o quanto de potencial que nós temos em nosso município para poder gerar mais emprego e renda para o nosso povo. Ok, nessa caminhada aí até os dias de hoje, o senhor esqueceu de falar que me fez 91 e que conheceu minha mãe, me fez 91 e também esqueceu sobre o seu percurso político, que começou desde cedo, não foi no ano 2000, né? Foi bem antes, né? Na verdade, eu até me antecipei um pouco por causa pelo horário, né? Você está aí gesticulando para adiantar e tal. Mas tem toda uma trajetória. Eu acompanhei, eu não gosto da palavra orgulho, mas é o orgulho do bem, em dizer que sempre acompanhei a política que eu mais admiro no Brasil, que se chama Marina Silva, tá? E desde aquela época, em 88, quando a Marina se elegeu vereadora em Rio Branco, eu já venho acompanhando, né? E morando perto do seu pai, seu Pedro Agostinho, a gente criou mais afinidade com a família Silva, né? Até ao ponto de conhecer, né, a minha ex-esposa, a Vânia, que é a sua mãe, e dali para cá eu venho sempre acompanhando política, né? Sempre tive o desejo de ser político com mandato. E Deus me deu a oportunidade e o povo de Paunim me elegeu por 2 vezes, né? No ano 2000 foi o 2º vereador mais votado, e em 2004 consegui também ser o 2º vereador mais votado no meu município. Sou grato a Deus e ao povo de Paunim por isso. Ok, Marilson, manda a primeira pergunta aí. Bem, primeira não, já fez algumas perguntas aí. Não, tá. Vamos mandar aqui uma pergunta desenvolvendo ela da seguinte forma. Branco, nós moramos num município isolado, assim podemos até considerar um município periferia do estado do Amazonas, em virtude da dificuldade de transporte, da dificuldade social e política, né? E aí a gente passa essa pergunta para você. Você considera Paunim um município rico ou pobre? E que você justificasse suas respostas. Muito bem, Marilson. Eu concordo que somos periferia, mas isolado não. Tá? Eu vou, a título de esclarecimento aos nossos ouvintes, para se ter uma ideia, nós estamos situados numa região do Amazonas em que o rio Purus dá tráfego, Marilson, inverno a verão. Tá? Nós temos a nossa capital com mais de 2 milhões de habitantes. Tá? E está a um passo também de Belém, onde existe um porto muito grande de exportação de madeira, pimenta do reino e outras matérias-primas. Tá? Sem falar também no porto de Itacoatiara. Tá? Então, até quando a Rede Globo veio fazer uma matéria aqui em Paulim, que falou de uma cidade isolada, desde aquela época eu não concordo que vivemos isolados. Para você ter uma ideia, a nossa facilidade de termos aqui uma competitividade comercial, né, usando a nossa riqueza, a nossa matéria-prima, explorando de maneira racional o custo desse transporte, Marilson. Olha, nós compramos na Ciplan, uma indústria de cimento lá em Brasília, na região satélite de Brasília, e que nós paga R$2 a mais no frete, tá, do que o valor da matéria-prima. Ou seja, o saco de cimento lá em Planaltina, na região satélite de Brasília, R$2 mais caro nós pagamos no frete. E para você ter uma ideia, o cimento em Manaus, nós pagamos 4 vezes menos frete, o valor do frete, do que o valor da matéria-prima. Tá? Então, eu não considero que nós vivemos isolados. Existe uma certa dificuldade, né, na rapidez,
somente porque nós temos o transporte marítimo, é um transporte mais lento, mas ele traz uma vantagem muito grande, tá? Na questão do preço. Tá? Então nós temos aqui como explorar a nossa riqueza de maneira racional, usando o transporte mais barato do mundo. Quer dizer, não pode ser o mais barato porque tem um transporte ferroviário, né? Que por causa da grande quantidade que leva, se torna mais barato. Em relação ao município ser pobre ou rico, assim, tem alguma... Pode dizer alguma coisa em relação a isso? Na verdade, nós temos aqui um gigante adormecido. Tá? Nós temos uma riqueza muito grande, porém ainda intacta, porém nunca foi mexida, né? Para você ter uma ideia, Marilson, eu vou, a título de informação, há menos de um mês atrás, teve um turista aqui na nossa cidade que gastou só dentro da nossa, só no município de Pauni, mais de 20 mil reais. Tá? Se vocês quiserem, eu até posso detalhar o que foi comprado, tá? Óleo diesel, rancho, né? As pessoas que acompanharam, tripulação do barco, tá? Enfim, tudo isso. Quer dizer, o potencial que nós temos aqui é muito grande. O que está faltando? Nós da iniciativa privada já amadurecemos a ideia de que nós temos que desafogar o poder público. Nós não podemos deixar tudo em cima do poder público. Então, as PPPs estão acontecendo, já é uma lei que autoriza as parcerias pública-privada. Tá? E parabenizo vocês com esse novo projeto aqui, né, de trazer os empresários, os comerciantes para cá, para discutir isso aí. Então, acho que esse é o primeiro passo para que nós já estamos dando para a gente começar a formar essas PPPs. Está entendendo? Outra coisa, com relação à riqueza em si, nós temos um potencial grande, como acabei de falar, o potencial turismo de pesca. Tá? Nós temos um potencial grande aqui, Marilson, no potencial madeireiro. Tá? Quando se fala no potencial madeireiro e que temos que explorar ele, isso não quer dizer de maneira irracional, porque hoje não se trabalha mais na ilegalidade. Tá? Para te ter uma ideia, o Brasil, ele exporta, tá? Só de produto de origem florestal, Marilson, 170 milhões de dólares. Tá? O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo. Tá? Então, veja bem, se a gente pensar que no Pauni ainda não foi descoberto uma jazida de ferro, de outras matérias-primas, mas que nós temos um potencial madeireiro muito grande, temos que pensar em desenvolver isso com racionalidade. O nosso povo não pode mais viver dependente desse estado e desse município. Essa ideia de começar agora, gente, eu parabenizo mais uma vez, e que isto é a saída para o nosso povo ficar independente do poder público. Tá? Então eu tomara que a partir de agora a gente comece a caminhar para isso e para a gente desafogar, né, as prefeituras, o Estado e até mesmo a União. O que eu lhe pergunto agora é que, através da tua resposta, a gente pode observar que o senhor há de convir que existe uma grande pobreza e a própria dependência que o senhor falou da iniciativa pública, né? E o senhor poderia dizer para a gente, assim, quais as razões dessa pobreza, assim, além de dizer dependência do público-privado, e também perguntar, você considera que o nosso município existe povos preguiçosos que impeça que esse desenvolvimento socioeconômico se desenvolva? Olha, quando você fala de um povo preguiçoso, né, como já foi dito aí, eu não concordo. Dê a ele oportunidade. Dê a eles a oportunidade de produzir o que eles têm na sua comunidade, tá? E aí você vai descobrir que nós não temos um povo preguiçoso. Tá? Eu, quando fui vereador, apresentei um requerimento
e aprovado pelos meus colegas na época, de trazer a tecnologia da fabricação de farinha de Cruzeiro do Sul para o nosso município. Porque vi e vejo até hoje que é uma cultura praticada por quase que todos nós paulhenses, e porém não tem a qualidade, né, que precisa ter para a gente ganhar outros mercados. Tá? Eu sou amigo do Fadel. O Fadel é o secretário de produção hoje da Prefeitura de Rio Branco, na época era do Estado, né? E o Fadel gentilmente cedeu para nós os técnicos para vir a Paulinim para a gente desenvolver, né, a farinha. Então apresentei o requerimento para construir casas de farinha nos padrões das casas de farinha lá do Acre, né, de Cruzeiro do Sul, daquela região. Mas infelizmente o vereador só propõe, né? Ele não executa. Mas a ideia foi posta, né, foi aceita pelo parlamento. Infelizmente não teve a execução por parte da prefeitura. Então, Maria, se você pensar que hoje, eu digo, até que 70% da farinha consumida em Manaus, ela vem de onde? Vem lá de Cruzeiro do Sul. E Cruzeiro do Sul, há bem pouco tempo, era no período do verão, só levava farinha de avião para Manaus. Imagina o custo disso aí, né? Agora que há pouco tempo atrás aí a BR-364 ela chegou a Cruzeiro, né? E aí facilitou mais o preço, né, da farinha a chegar em Manaus e em outros mercados. Em Rondônia, por exemplo, também consome muita farinha de Cruzeiro do Sul. E nós, como já foi dito no início, nós temos um corredor aqui de inverno e verão. Nós temos balsa aí quase mensalmente aqui no nosso porto. E que o tráfego é normal daqui para Manaus. Não há impedimento. Daqui até Boca do Acre, sim, mas daqui para Manaus você navega inverno e verão sem nenhum problema. Tá? Então, para a saída imediata, tá? Já para começar a desafogar, para que essas pessoas comecem a ter a sua independência econômica, é produzir a farinha com as qualidades da farinha lá de Cruzeiro do Sul. É tão fácil. Eles já fazem, porém não tem a qualidade. É isso que nós precisamos fazer, é dar qualidade a esse produto para que a gente coloque o nosso produto fora daqui. E não é interessante também só levar, sem que essa farinha também ela não seja com a sua embalagem personalizada aqui em Paulinim, para que as pessoas lá fora conheçam o nosso produto, né? Não é interessante toneladas e toneladas de feijão branco que saiu daqui para ir lá para o supermercado do Araújo, para o supermercado Gonçalves lá em Rio Branco, né? Embalado lá no bairro Calafate, tá? Tem uma empacotadora lá que leva o nosso produto e embala, né? E quem ganha o nome? É lá. Então nós precisamos fazer isso, né? Que gere emprego e que gere renda. E para que gere essas duas coisas, nós precisamos beneficiar aqui dentro, tá? É como a saída de qualquer outro produto daqui. A madeira, por exemplo, não é interessante só a madeira in natura daqui. Nós precisamos beneficiar ela aqui dentro para que ela gere emprego e renda. Isso aí já responde a pergunta do Faid Sage, né, que eu iria fazer. E ele perguntou no grupo do MEP: de que maneira poderíamos fazer com que o município de Paulinim possa tornar-se autossuficiente ou próximo disso para ter autonomia econômica, né? Faid, né? É o Faid Sage. Faid, obrigado pela pergunta, muito oportuna. Nós só podemos fazer isso, Faid, se nós enriquecer a receita tributária desse município. Poucos sabem que o município só tem 3 impostos, Marcelo e Marilson, tá? Só tem 3 impostos. Às vezes a gente quer cobrar demais as coisas, mas não sabe a realidade. Quais são os 3 impostos? É ISS, que é Imposto sobre Serviço, IPTU, e é o imposto que me falha a memória agora, a sigla, mas é de venda de imóvel. Tá? São esses os impostos que tem o município. Então, Faid, para que o município cresça a sua receita tributária e que o município passe também a sair da dependência do FPM e ICMS, porque hoje nós somos dependentes dessas duas fontes, no município de Paulinim, tá? Explorar a nossa riqueza, Faid. Tá? O que um país faz? O que o Ministério de Comércio Exterior faz? É
tentar vender os nossos produtos fora do Brasil, né? Para que a gente mantenha um equilíbrio na balança comercial. Quer dizer, é muito simples pensar que você não pode gastar mais do que você ganha, tá? E um país só fica rico se fizer isso. O Estado e o município também não é diferente, tá? Nós temos que começar a desenvolver essa ideia, colocar ela em prática, para que a gente possa sair dessa dependência, meu amigo. Esse é o caminho. Nós temos que desafogar o poder público. O poder público tem que dar incentivo para a iniciativa privada, para que a gente possa vender o nosso produto. O produto que nós temos aqui é a agricultura, que eu não falo agricultura partindo mais para o milho, para o tomate, né, para os legumes, porque eu acho, não sou sendo pessimista, mas estou sendo realista. Não adianta pensarmos que nós produzir milho aqui, nós vamos competir com o Mato Grosso, com Rondônia, enfim, com os estados que colhem tudo com alta tecnologia, né, que é os maquinários super avançados. E a nossa região não é uma região de planície, temos que pensar nisso, tá? Para se colher milho em larga escala, você tem que ter esse equipamento e tem que ter uma terra apropriada para isso, tá? Então eu penso que o derivado da agricultura que possa gerar imediatamente renda para o nosso povo é a farinha, tá? Segundo, a madeira. Terceiro, o pescado. Imagina você, minha gente, você chega em Rio Branco, tá, com um peixe todo fileteado, todo embaladinho ali, tá, para vender no supermercado, ou se for uma grande escala, partir para Rondônia, Mato Grosso, São Paulo, Rio, Minas Gerais, né? Eu não falo Mato Grosso porque Mato Grosso também tem uma riqueza muito grande de pescado, né? Mas se falar que é peixe do purus lá em Rio Branco, mano, tu vende até a escama dele. Então nós precisamos, Faíde, pensar nisso. É isso que vai tirar o município da dependência do poder público. E a prefeitura não suporta mais, né, FPM e CMS, porque fica ocupado só com folha de pagamento e encargos sociais. As pessoas que estão aí fora têm que ouvir a realidade. E a realidade do nosso município é essa. Só fazer uma colocação aqui a respeito da sua resposta, que você coloca aqui da produção da farinha, que precisa ser melhorada a questão da produção, né, do desenvolvimento do passo a passo, quer dizer, você fala da produção da farinha. Aí a gente traz aqui essa conversa a iniciativa dessa proposta socioeconômica já para as pessoas que estão nos ouvindo pensar, né, o passo a passo dessa capacitação, como melhoraria todo o processo de desenvolvimento de cada matéria-prima. É esse o nosso intuito aqui, né, é só colocando, eu aproveitei a sua resposta para colocar essa colocação. E eu vou fazer outra pergunta, que já é direcionada à agricultura local. Queria saber como você vê a agricultura local e que o senhor explanasse a respeito da sua visão no tocante a essa questão, a nossa agricultura local. Olha, na verdade a parte já foi falado aqui, né? Mas aperfeiçoando mais na medida do pouco conhecimento que a gente tem, teoricamente. Mas a agricultura local, Marisa, ainda é muito acanhada para nós aqui, entendeu? O que se tem aqui com abundância, né? Nós temos com abundância aqui melancia, né? Nós temos o feijão branco, né? Nós temos aí o milho, nem tanto, viu, Marcelo? Porque o milho ele é muito difícil a colheita, porque aqui se colhe manualmente, entendeu? A maneira como tirar ele da espiga e tal, então é um processo mais demorado. A colheita do açaí também é muito difícil, mas tem bastante, né? Bastante. Agora, a gente tem que pensar também o seguinte, que nós temos que produzir isso fora da época, tá? Você imagina hoje alguém produzindo aqui na estrada do Macuti melancia, né? Produzindo melancia, daqui mais 30 dias, se tivesse como ter aí o açaí, né? Porque o açaí daqui é todo nativo, tá? Então, se a gente pensar já em produzir, em fazer plantio de açaí, para que quando
quando deixar de ter a oferta do nativo, a gente ter de cultivo. Tá? Então a grande dificuldade ainda é esta. Por quê? Porque quando o Marilson tem melancia, o Branco tem, o João tem, o Pedro tem. Então, o que vai acontecer? Tem muita oferta e pouca procura. Quer dizer, a demanda é muito grande, tá entendendo? De oferta. E por isso dificulta, né? Então, veja bem, nós falamos aqui nós falamos aqui da melancia, do girimum, da abóbora, né? E outros. Então, a grande dificuldade é essa, porque de consumir essa agricultura. Porque quando um produz, todo mundo produz. O que tem que ser feito? É tentar fazer essa produção fora da época natural, que é feito em várzea, né? Toda essa agricultura aí é em várzea. Então, nesse período agora está sendo plantado e daqui mais alguns meses vai ser colhido. Então, nós passamos o período de inverno todinho sem a oferta desse produto. Não, só ia colocar uma. Não, perguntar algo sobre... A gente falou sobre de agricultura de produtos que são produzidos aqui. Eu acho que esqueceu de falar da banana também. A banana, mas você vê, né, a banana, por exemplo, com esses fenômenos que aconteceu ultimamente, nós há três alagações em seguida, né? Então até o que abastece aqui, a região do Acre, ficou sem o fornecimento da banana, entendeu? É isso que eu falo, é tentar produzir isso aí em terra alta, buscar essa tecnologia para que a gente produza ela fora da região de várzea, certo? Tá, olha só, acabamos de receber uma mensagem aqui, parabéns pela entrevista. Gostaria que o Branco falasse sobre a matéria-prima local e o consumo interno desta matéria como fonte de renda. Qual a matéria? Ele não especifica, mas acredito que seja a madeira, seja esses produtos que são produzidos aqui mesmo. Por favor, pode repetir? Gostaria que o Branco falasse sobre a matéria-prima local e o consumo interno dessa matéria como fonte de renda. Todo o setor primário, né? Deve ser. Mas veja bem, o consumo interno, eu acredito que seja interno do município, que ele queira falar, né? Ainda o nosso município consome pouco, viu, meu caro ouvinte? Nós temos que ganhar mercado fora da nossa praça. Tá? Nós temos que correr para Manaus, nós temos que ir para Belém e outras capitais aqui mais próximas, para nós vender a nossa excedência. Tá? Ainda o nosso consumo local é muito pouco para a gente pensar, né, incentivar a exploração dessa matéria-prima para nós consumirmos aqui dentro. Né? O que o Brasil faz? Eu acabei de citar aqui um dado de que o Brasil exporta 170 milhões de produtos de origem florestal. Tá? E, no entanto, você pode até me perguntar, mas e a qualidade de vida? Infelizmente, a qualidade de vida nossa é muito ruim. Né? Nós temos nós temos países, por exemplo, como a Finlândia, né, que é um país menor do que um município amazônico. E eles exportam 450 milhões de dólares de produto florestal. Aí você me pergunta, mas não é de cultivo? Que seja de cultivo. Mas olha a qualidade de vida que esse povo desfruta. O Canadá, por exemplo, importa 750 milhões de dólares de produto florestal. E quem conhece a geografia internacional sabe que o Canadá, né, e o estado de Oregon, nos Estados Unidos, também não tem mais nada. E, no entanto, o que eles fazem? Compra, né, pode estar dentro dessa totalidade aqui de 170 milhões, tá? E, no entanto, eles vivem e desfrutam de uma qualidade de vida excelente. Nem todo desenvolvimento econômico significa riqueza, né, Marilson? Nem todo eles. É isso que nós temos que ter o cuidado de que, ao mesmo tempo em que desenvolver, nós passamos a ter uma boa qualidade de vida também. Porque senão vai acontecer o quê? Nós vamos se dispor de toda a nossa riqueza a troco de nada. Né? Então, eu não sei se eu já concluí a pergunta do meu amigo aí que fez, mas é mais ou menos isso, meu irmão. Quando a gente traz para cá esse debate, né, para começar a tirar o paulinho dessa dependência, nós temos que pensar em levar essa matéria-prima para fora da nossa cidade. O que nós temos que trazer para cá? É tecnologia para a gente, então,
produzir aqui dentro, beneficiar aqui dentro para ganhar mais emprego e mais renda para o nosso município. É exatamente sobre essa pergunta agora que eu vou fazer, que é claro que envolve o assunto, geração de emprego e distribuição de renda. Como podemos ampliar a perspectiva de desenvolvimento socioeconômico através da geração de emprego e renda, né? Pois é. Desenvolvimento socioeconômico é desenvolvimento que foca na melhor qualidade de vida das pessoas, né? O principal mercado desse desenvolvimento, o que é? O IDH. Vocês que são da área devem saber, né? E que nós não podemos pensar em construir uma hidroelétrica como construiu o Giral de Santo Antônio, no Madeira, e que depois viu as consequências que houve ali, né? Então, o grande problema nosso, e que Paulinho está começando, é bom que todos nós se atentem para isso, para que a gente não possa se dispor da nossa riqueza sem que ela deixe um saldo positivo para nós, né? Qual o objetivo do projeto, o novo projeto do programa? É exatamente isso, né? Aqui a gente ouviu recentemente todos os prefeiturados, né? Os pretensos candidatos a prefeito de nossa cidade. Então o assunto aqui foi muito política, né? O que o senhor pode fazer, o que vai fazer, o que tem que ser feito, tá? E agora vocês estão trazendo a iniciativa privada para cá, para que a gente comece a alertar esses próprios, né, pretensos candidatos a virem ganhar a eleição e chamar a gente para conversar, chamar toda a sociedade para a gente começar a sair daqui novas ideias, né? Vamos deixar dessa mesmice, tá? Não adianta, Marilson e todos os ouvintes, pensarmos aqui só em mudança. A gente ouve falar muito nisso, mudança do João para o Pedro, do Pedro para o Branco, do Branco para o Marcelo. E isso para mim não interessa, é o meu ponto de vista. O que tem que ser feito, meu irmão, é mudar a postura, tá? É isso que nós temos que fazer, é pensar em alguém que mude a postura para conduzir bem esse município, para a gente fazer exatamente o que nós estamos discutindo aqui, né? É tirar o nosso povo dessa dependência e dar melhor qualidade de vida a eles. Bom, o senhor resvalou aí um pouco na política. Eu vou fazer aqui uma pergunta, refazer uma pergunta que o Ferreirinha fez também no grupo do MEP ontem. Ele diz o seguinte: me lembro de Paulinho ter um programa aprovado pela Câmara Municipal de Autonomia do senhor mesmo, né, do Branco, chamada Direito ao Pão. Ainda existe? Se existe, quantas famílias são beneficiadas? Quando estava no auge, quantas pessoas recebiam esse benefício? Então, foi um projeto de autoria sua. Diga o ano, tá? Diga como é que foi esse projeto, como é que ele está até hoje. Ferreirinha, né? Ferreirinha, né? Boa tarde, Ferreirinha. Obrigado pela pergunta. Ferreirinha, a ideia do projeto de lei, que depois deu o nome do Programa Direito ao Pão, foi de enriquecer, Ferreirinha, a ajudar a pastoral da criança, que na época distribuía o leite, tá? Você deve lembrar, o povo de Paulinho, na sua maioria, deve lembrar do programa social da Igreja Católica, que distribuía o leite. Então eu pensei, né, eu sempre fui focado nessa questão social, tanto é que tive que convencer um filho a formar nessa área, né, e que ao longo de todo esse tempo aí eu sempre me dediquei a isso, né, poder fazer alguma coisa por alguém, e graças a Deus isso não tem me feito falta, tá? E então a ideia de criar o programa do pão foi exatamente para complementar o leite da pastoral da criança. Quando você pergunta se ainda existe, Ferreirinha, ele existe sim, porque ele é lei. No papel, né? Tá? Ele é lei. Tá? Então papel. Ele existe, para que ele deixe de existir, né, tem que ter um projeto de lei para revogar a lei do pão. Tá? Infelizmente, né, essas pessoas deixaram de ser assistidas com esse programa, que para mim ou para você, e para nós que estamos aqui, parece ser pouco, mas é muito para quem não tem nada, né? Você acordar já, né, e dar ao seu filho aqueles títulos para ir buscar aquele pão, né, para começar ali a sua alimentação do dia. Portanto, infelizmente, pelo que estou sabendo,
não está sendo distribuído. É bom que as pessoas saibam que esse programa está no PPA, no programa plurianual. Ele já é dinheiro dentro do orçamento automaticamente. Tá? E eu quero dizer, Ferreirinha, e a todos os ouvintes, que a gente foi muito bem elogiado por vários municípios do Brasil com essa ideia do programa do PAN. Então, está aí, é lei, ele existe, não está sendo distribuído, precisa ser cobrado, até mesmo pelo Ministério Público, porque é lei. E o fiscal da lei é o Ministério Público. Ok, mais uma pergunta aqui. Qual a importância das associações e das cooperativas para o desenvolvimento de Paulinha? Seu ponto de vista, sua opinião sobre isso? Muito boa, porque ela abrange até mesmo o setor privado, tá? No que diz respeito, por exemplo, a compras. Né? Nós temos aqui, digamos que 20 comerciantes, vamos supor. Né? Tá? Vamos supor que tenhamos aqui 20 comerciantes aqui na nossa cidade. E que cada um deles trabalha com uma atividade aí, vamos supor, na compra de cimento. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imaginamos que se cada um dos 20, né, comprasse, fosse fazer uma compra aí de 500 sacos de cimento cada um, e que todos nós se juntássemos para fazer uma compra só, você imagina quanto nós não ia ter de desconto? Com isso, né, tendo desconto, logicamente a gente ia poder vender esse produto mais barato. É muito importante, tá? Para o comércio, para o desenvolvimento também do comércio, enfim, para toda a sociedade. Porque uma coisa é eu, a outra coisa somos nós. E de maneiras associadas somos nós. Da maneira como estamos, sou eu. Outra pergunta aqui direcionada ao nosso convidado Branco, eu queria que ele respondesse de forma objetiva, já que esse assunto foi tão falado aqui quanto aos pré-candidatos. Eu queria saber assim, se ele tem uma estratégia, que você adotaria alguma estratégia para desenvolver economicamente, socioeconomicamente, os povos ribeirinhos, alguma estratégia voltada a esse público, e se fosse mais objetiva seria ótimo para a gente, porque já foi um assunto muito comentado nas entrevistas. Marilson e todos os ouvintes, até tem sim, né? Olha, nós temos a Resex do Médio Purus, que consiste quase que todo o município de Paulinha, sentido Purus de baixo, né? Recentemente eu estava conversando com o gestor da unidade e falando a respeito do manejo do pirarucu que já está acontecendo em nosso município. Então, veja bem, quando você fala em reservas extrativistas, isso já está dizendo que você pode extrair, né? Você já pode extrair as matérias-primas daquela região. Então, é importante que, já que existe essa reserva, e que possa desenvolver os gestores, junto com a comunidade local, algo que possa, né, melhorar a condição de vida deles. E que, sendo eles moradores dessas áreas de preservação, eles têm todo o direito, né, de buscar esse conhecimento, de buscar essa parceria junto com os gestores, para extrair então ali a parte do seu sustento, né, e que isso possa melhorar a qualidade de vida de vocês, das pessoas que estão lá. Mas eu quero falar de mais um potencial grande que nós temos em nosso município, que pouca gente conhece, tá? Eu quero falar, né, não sei se vai ser tempo de me perguntar, mas eu já vou me antecipar, Marisa, porque eu não poderia deixar de falar, né, na Manasa, tá? Para vocês terem uma ideia, Manasa é Madeireira Nacional S.A., né? É uma empresa que pegou muito dinheiro da Sudã, tá? E veio para cá, para o município de Paulinha, fazer um reflorestamento de castanha. No entanto, isso, salvo engano, deve ter durado 18 anos, né? Desde o início até o término do projeto. Então, o projeto, segundo a informação que eu tive do meu colega, do ex-vereador de Paulinha, Josenildo Souza, e que me disse que o projeto era para 750 mil castanheiras e chegaram a 350 mil. Tá? Então, veja bem, parte desse projeto está na reserva extrativista. Parte dela, a outra parte, ela está, nem é
nem é área, nem é reserva extrativista e nem área indígena. Você entendeu? Então, precisamos urgentemente, agora eu já faço um apelo para o prefeito atual, que sente com a sua equipe e que tente, né, buscar um conhecimento mais profundo e uma maneira de que a gente possa começar a extrair essa riqueza. Imagine você, de 350 mil castanheiras, tá? Que só 50 mil esteja produzindo. E que cada uma dessas 50 mil produza uma lata de castanha. Né? Então nós temos o quê? 50 mil latas de castanha produzindo dentro desse projeto da Manasa, que está dentro do município de Pauni. E precisamos, né, urgentemente buscar essa riqueza, explorar essa riqueza. Tá? Olha, para vocês terem uma ideia, esse ano eu vendi castanha de R$55 a lata, meu amigo. Tá? E é uma matéria-prima que todo ano a tendência é aumentar o preço de mercado dela. Tá? Para nossa sorte, ela não produziu fora do Brasil, que eles tentaram, né? Como houve com a seringueira, tá? Mas a seringueira eles levaram o fruto, plantaram e hoje nós estamos perdendo mercado para os países asiáticos, né? Em decorrência de que nós entregamos para eles, né? Diferentemente da castanha, que eles levaram, tentaram de todas as formas, ela nasceu, cresceu, floresceu e para nossa sorte ela não segurou o fruto. E hoje é venda garantida, é um potencial muito grande que temos aqui e precisamos, né, explorar isso aí para gerar riqueza e renda para esse município. O nosso programa está quase ao fim, mas eu quero que o senhor responda duas perguntas que estão voltadas para a questão socioeconômica versus política. A pergunta é a seguinte: dos grupos políticos que se formam para a eleição de 2016, na sua opinião, qual deles tem a maior capacidade de planejar e de desenvolver e, a partir do momento oportuno, executar bons planos de desenvolvimento econômico para o município, levando em consideração as características de cada um desses grupos? Marilson, eu vivi na atividade pública por 8 anos, né? Te confesso que você se fecha naquele mundo público, entendeu? Graças a Deus, eu tive que sobreviver, né? E a prova é que estamos há 8 anos fora, 7 anos, vai fazer 7 anos e meio, sem mandato. Mas quando eu vivia lá dentro, para mim não existia outra coisa aqui fora, tá? Eu não tinha na minha família que eu tenho, cuidando das nossas coisas, e quando terminou meu mandato eu corri para lá. Eu confesso para ti com toda sinceridade que de nenhum dos que apareceu aqui, e mesmo que não apareceu, não me oferece nenhuma condições para que isso venha acontecer. Eita. Tá? Eu confesso para ti que não. Por quê? Aí você pode me perguntar por quê? Porque todos eles, tá? Exceto um dos que vieram aqui, que não está na atividade pública há muito tempo e que você não vê esse mundo aqui fora. Eu acho que o grande contribuinte para que isso venha despertar neles é o que vocês estão fazendo agora, tá? Chamando a iniciativa privada para cá, que não vai ser só eu, vai vir outros, né? Espero que venha mais e mais, para que no final a gente some todas as ideias, né? E que a gente possa levar para eles que a saída para o nosso município, voltando a responder a pergunta do Farid, a saída para a dependência desse município é essa, tá? Espero que com isso despertem neles a ideia de que nós temos que aproveitar o nosso potencial que temos aqui para desafogar as prefeituras. Estou falando da prefeitura de Pauni especificamente, mas isso tem que se espalhar pelo Brasil todo. Bom, deixa eu só frisar aí o que ele falou. Quer fazer mais uma pergunta? Calma aí, deixa eu só frisar o que ele falou. Quer dizer que nenhum dos nossos pré-candidatos que trouxemos aqui no programa, nenhum deles tem capacidade de desenvolver tanto essa questão como demais outras, é isso? Não.
Veja bem, não é que eles não tenham capacidade, é que não foi falado no decorrer das entrevistas, entendeu? Okay. Então, veja bem, uma outra questão, Marcelo, que tem que ser observada, e que nós eleitores, né, eu que não disputo nenhum cargo na eleição... Qual é a possibilidade disso acontecer, já que você é uma pessoa bastante influente no mundo político e está dando ideias bacanas aqui? Não, nenhuma possibilidade. Te confesso que eu... Nem indiretamente? Indiretamente, você não pode ficar fora, porque nós estamos tratando aqui de um assunto e a política de vez em quando está entrando, né? Então a gente mesmo não disputando cargo eletivo, mas você tem que, né, ver naquela pessoa que tem a real capacidade de desenvolver um bom trabalho para o nosso município, logicamente você vai partir para aquele lado. Porque eu não torço para quanto pior, melhor. Eu torço para quanto melhor, melhor. Tá? Você não sabe o quanto que me abalou aquele episódio, ultimamente, que todos os paunienses presenciou. Né? Eu não creio que um cidadão pauniense torça para que uma cena daquela se repita aqui no nosso município. Né? Com a prisão de quem, né? Polícia Federal conduzindo pessoas que eu particularmente não tenho nada pessoal com nenhum deles, ao contrário, senti muito e sinto, né? Porque nenhum de nós gostaria de ver uma cena daquela, né? E espero que jamais, né, nenhum pai possa ver, ou nenhum filho possa ver um pai numa situação daquela, né? E nenhum filho possa ver a mãe numa situação daquela. Enfim, nós somos seres humanos, nós não queremos que isso aconteça. Porque o que ocasionou aquilo foi coisa muito ruim para todos nós. Né? Olha aí o município com 2 meses de salário atrasado, seus servidores aí, né, passando dificuldades. Então eu particularmente não gosto disso, não peço a Deus que nunca mais aconteça, para que, né, a gente viva. O Municipal Unim é como se fosse a cozinha da minha casa. Nós somos todos irmãos, né? Vivemos em comunidade. Nós temos que torcer para quanto melhor, melhor, e não para quanto pior, melhor.